Minha mãe acidentalmente me mandou um áudio que era para a minha tia dizendo: aquela tola da Carol realmente acreditou que não tínhamos dinheiro. Tudo começou quando meus pais disseram que não podiam pagar 2 passagens, então minha irmã ficou com as férias. Quando voltaram, minha mãe acidentalmente me mandou um áudio que era para a minha tia, dizendo: aquela tola da Carol realmente acreditou que não tínhamos dinheiro. Pelo menos não tivemos que aguentar ela reclamando da comida em Orlando. O áudio continuava com ela rindo e dizendo que minha irmã merecia mais, porque ao menos lhe deu netos, enquanto eu, aos 28, estava focada na carreira médica. Encaminhei o áudio para o grupo da família no WhatsApp, junto com capturas de tela das transferências mensais de 5.000 Hawaiians que eu vinha fazendo para ajudá-los com as dívidas. Sentei na sala do meu apartamento, o celular tremendo na minha mão enquanto ouvia novamente a voz da minha mãe. A crueldade casual, a enganação ensaiada, o jeito como ela ria mesmo, por me manipular. Por trás da voz dela, dava para ouvir minha irmã Jennifer rindo também, provavelmente deitada em alguma cama de hotel caro que me disseram não poder pagar. O áudio tinha 47 segundos. Ouvi 11 vezes antes que minhas mãos parassem de tremer o suficiente para eu conseguir abrir o app do banco e tirar print. 5.000 reais por mês, todo mês, por 3 anos. São 180 mil reais que mandei para casa enquanto fazia plantões duplos no hospital, comendo miojo na sala dos médicos, adiando o carro que eu precisava, o apartamento melhor que eu merecia. Tudo porque me disseram que o remédio do coração do meu pai estava os levando à falência. Tudo porque minha mãe dizia que poderiam perder a casa. Tudo porque eu era a filha responsável, a médica, a que podia ajudar. O grupo da família explodiu em minutos. Minha tia Beatriz, a destinatária original do áudio da minha mãe, foi a primeira a responder. Uma sequência de emojis chocados. Depois veio meu primo Daniel. Isso é real? Meu tio Roberto exigiu uma explicação. E então, silêncio. Dos 3 que mais importavam, mamãe, papai e Jennifer. Abri o notebook e comecei a reunir provas que tinha sido ingênua demais para investigar antes. Extratos bancários mostrando compras de luxo no cartão de crédito que meu pai dizia estar estourado com despesas médicas. Postagens da Jennifer no Instagram com localizações em restaurantes caros de Orlando, resorts da Disney, sacolas de grife dispostas cuidadosamente nas camas dos hotéis. Fotos do jantar simples de aniversário da mamãe, que na verdade foi em uma churrascaria onde a entrada custava mais do que minha compra da semana. O celular começou a tocar. Mãe, aparecendo na tela. Deixei cair na caixa postal. Depois, pai, caixa postal. Em seguida, Jennifer, caixa postal. As mensagens começaram a chover. Carol, querida, foi um mal-entendido. Amor, o áudio da sua mãe foi tirado de contexto. Podemos conversar como adultos? Como adultos. Como se adultos manipulassem a própria filha por 180 mil reais, rindo pelas costas dela. Abri minha lista de contatos e encontrei o número do Marcos, colega da faculdade de medicina que trocou a clínica pela contabilidade forense. Mandei mensagem. Preciso da sua ajuda profissional. Fraude financeira familiar. Pode me ver amanhã? Resposta imediata. Meu escritório às 9 horas, traga tudo. O grupo da família estava um caos. Parentes cobrando explicações. Minha avó, que eu achava estar do lado deles, mandou uma mensagem que congelou todo mundo. Sempre me perguntei de onde a Hilda tirava dinheiro para essas viagens. Agora sei. Roubou da própria filha. Mamãe tentou ligar de novo. Atendi dessa vez, no viva voz, enquanto organizava documentos. Carol, graças a Deus, escuta, aquele áudio... Foi muito claro, interrompi com a voz firme. Você me chamou de tola. Riu de me enganar. Disse que a Jennifer merecia mais porque te deu netos. Você está levando isso longe demais. 180 mil reais, mãe. Foi o que te enviei em 3 anos. Para o remédio do papai que você disse ser caro demais. Para as parcelas da casa que você disse não conseguir pagar. Silêncio. Nós precisávamos de ajuda? O plano de saúde do pai cobre os remédios completamente. Conferi com o cardiologista dele hoje. O Dr. Santos ficou confuso quando perguntei por que o papai estava pagando do próprio bolso. Mais silêncio. E a casa? A hipoteca foi quitada há 5 anos. Registros públicos, mãe. Qualquer um pode ver. Você ia me contar a verdade algum dia? Ou pretendia continuar até eu não ter mais nada? Sua irmã tem 2 filhos para sustentar. O marido dela ganha 6 dígitos por ano em TI. Eu vi as declarações de imposto. Mentira, mas funcionou. Como você se atreve a invadir nossa privacidade?
Como você se atreve a roubar de mim por 3 anos? Minha voz falhou, mas não de choro, de raiva. Trabalhei até a exaustão achando que estava salvando a vida do meu pai. Adiei minha própria vida, meus sonhos, porque achei que minha família precisava de mim. E o tempo todo vocês estavam gastando o meu dinheiro em férias e rindo de como eu era idiota. Carol, por favor, você está sendo dramática. Estarei na sua casa amanhã às 2 da tarde. Toda a família está convidada. Tragam extratos bancários, faturas de cartão e cada recibo de Orlando. Vamos ver exatamente para onde foi meu dinheiro. E depois falaremos sobre os termos de devolução. Devolução? Carol, nós somos seus pais. Vocês eram meus pais. Agora são pessoas que me devem R$180 mil. Até amanhã. Desliguei. Jennifer começou a me mandar mensagens, ameaças principalmente. Você está destruindo a família? A mamãe está chorando tanto que pode passar mal. Você vai se arrepender dessa vingança. Vingança. Essa palavra ficou martelando enquanto eu me preparava para dormir. O notebook ainda aberto, planilhas mostrando 3 anos do meu sacrifício. Eles ainda não tinham visto vingança. O que viram foi choque, raiva, o coração traído de uma filha exposto em um grupo de WhatsApp. Mas o que veriam a seguir seria diferente. A precisão de uma médica, a mão firme de uma cirurgiã e o desmonte frio e calculado de uma fraude que eles acharam que jamais seria descoberta. Abri um novo documento e comecei a digitar, não uma carta de raiva, não um apelo emocional, mas uma linha do tempo detalhada de cada mentira, cada manipulação, cada centavo. Ao amanhecer, eu teria provas suficientes para fazer um promotor chorar de alegria. Porque já não era mais sobre o dinheiro. Era sobre 3 anos ouvindo minha mãe me chamar de tola enquanto depositava meus cheques. Era sobre minha irmã postando fotos de férias enquanto eu trabalhava dobrado para pagar as viagens dela. Era sobre meu pai me deixar acreditar que seus remédios o levariam à falência, enquanto jogava golfe no clube. Eles cometeram um erro ao enviar aquele áudio. Me deram algo que eu nunca tive antes. Clareza absoluta. Sem mais culpa. Sem mais dúvidas se eu era egoísta por querer minha própria vida. Sem mais lealdade familiar, me prendendo a pessoas que me viam apenas como um caixa eletrônico com diploma médico. Meu celular vibrou mais uma vez. Mensagem do Marcos. Acabei de ver o grupo da sua família. Um amigo me mostrou. Puta merda, Carol. Amanhã, 9 Aaron. Vamos enterrar eles. Sorri pela primeira vez em horas. Não um sorriso feliz, mas o tipo de sorriso que um cirurgião dá antes da primeira incisão. Calmo, preciso. Pronto. Eles queriam saber o que a tola da Carol faria em seguida. Estavam prestes a descobrir o quão inteligente essa tola realmente era. O escritório do Marcos ficava no 17º andar de um prédio espelhado no centro. Cheguei antes das 9, mas ele já me esperava, com 2 xícaras de café fumegando e aquele olhar de quem sabia que vinha problema grande por aí. Carol, ele disse, abrindo espaço na mesa. Me conta tudo. Contei. Desde o áudio até as transferências, os prints, o grupo da família pegando fogo. Ele não interrompeu uma vez. Só fazia anotações rápidas, os olhos alternando entre mim e a tela do notebook. Quando terminei, ele soltou um suspiro baixo. Você tem uma família digna de estudo de caso. Diz pra mim que dá pra processar eles. Dá pra fazer mais do que isso. Marcos virou a tela do computador pra mim. Você assinou os depósitos como pessoa física, certo? Sim. Então, tecnicamente, foi um empréstimo familiar sem contrato. Eles podem até alegar que foi doação, mas com as provas do áudio, das mentiras e das faturas de luxo... Carol, isso é fraude emocional com enriquecimento ilícito. A expressão dele era metade seriedade, metade empolgação profissional. O melhor? Podemos pedir restituição integral com juros e correção monetária. E se provarmos que houve má-fé, o que claramente houve, ainda cabe indenização por dano moral. Eu sorri, sem mostrar os dentes. Quanto tempo até tudo isso acontecer? Depende. Você quer fazer isso em silêncio ou em alto e bom som? Fiquei em silêncio por alguns segundos, olhando pela janela. Lá embaixo, o trânsito parecia uma artéria pulsante de gente apressada, cada um cuidando da própria vida. E eu ali, prestes a dissecar a minha própria família, em alto e bom som. Marcos assentiu. Então vamos fazer direito. Nada de barraco. Vamos pelo caminho legal, mas você vai precisar de frieza. Frieza. A palavra soou perfeita. Nos dias seguintes, Marcos e eu mergulhamos no trabalho.
Ele rastreou transferências, cruzou gastos, comparou datas e localizações. Descobrimos que a dívida da casa nunca existiu e que o remédio caro do coração do meu pai era, na verdade, um suplemento importado de ômega 3 comprado pela internet. Cada nova descoberta era um golpe, mas também um passo em direção à justiça. A pior parte veio quando Marcos encontrou transferências diretas da conta da minha mãe para a da Jennifer durante as semanas em que diziam estar sem dinheiro para a luz. E mais, passagens compradas no mesmo dia em que ela me ligou chorando, dizendo que não tinham como pagar o convênio médico do meu pai. Aquela ligação ecoou na minha cabeça. Eu lembrava de cada palavra, de cada soluço falso. Na época, acreditei tanto que até fiz uma TED extra para ajudar. Agora, só ouvia o som frio do mouse do Marcos clicando e o teclado confirmando. Tudo mentira. Quer que eu envie os relatórios completos para o seu e-mail? Ele perguntou. Não, quero que envie direto para eles. Marcos arqueou a sobrancelha. Para eles? Sim, para minha mãe, para o meu pai e para Jennifer. Assunto: comprovantes de devolução. Ele deu um leve sorriso. Você é mais fria do que eu pensei. Eles me ensinaram. Naquela noite, o grupo da família ficou mudo. 0 mensagens, nem um emoji, nem um boa noite. Mas eu sabia que eles tinham recebido, e sabiam que eu não estava brincando. Às 23h47, minha mãe finalmente mandou. Podemos conversar pessoalmente? Só nós 4. Respondi. Amanhã, mesma hora, mesma casa, mas agora com testemunhas. Cheguei na casa deles no dia seguinte, às 2 em ponto. A mesma sala onde cresci brincando de médico com bonecas, agora cheirava a perfume caro e medo. Meu pai estava sentado, rígido, com o olhar cansado. Minha mãe, de braços cruzados. Jennifer com os olhos vermelhos, mas sem lágrimas. Então é isso? Ela começou. Você quer humilhar a gente? Não, só quero meu dinheiro de volta. Você acha que dinheiro vai consertar o que está fazendo com a família? Vocês acham que destruir minha confiança não custaria nada? O silêncio pesou. Marcos, do outro lado da mesa, abriu a pasta com os documentos. Senhor e senhora Hilda, aqui estão as transferências, as declarações falsas, as passagens, os extratos e o áudio original que já foi autenticado. Temos provas suficientes para abrir um processo civil e criminal. Minha mãe engoliu em seco. Processar os próprios pais? Que tipo de filha faz isso? O tipo de filha que cansou de ser enganada. Jennifer tentou se levantar, indignada, mas Marcos foi rápido. Senhora Jennifer, há depósitos diretos em sua conta provenientes da sua mãe, com origem identificada no dinheiro da Carol. Isso é apropriação indevida. Você está incluída. A cor sumiu do rosto dela. Você vai mesmo destruir a gente? Não. Vocês se destruíram sozinhos. Eu só estou mostrando as provas. Quando saí daquela casa, senti o vento quente da tarde bater no rosto. Por um segundo, pensei que fosse sentir culpa, mas não senti. Senti alívio. No elevador, Marcos olhou para mim e disse: Vai ser um processo longo. Você está pronta para isso? Estou. Demorou 3 anos para eles me tirarem tudo. Posso esperar o tempo que for para recuperar. Ele sorriu de leve. Então, doutora, vamos começar a cirurgia. O processo começou silencioso, quase discreto. Marcos protocolou tudo no fórum com uma calma cirúrgica, mas por dentro eu fervia. A cada notificação judicial que saía, eu sentia como se estivesse retirando uma farpa antiga da pele, dolorido, mas libertador. 3 dias depois, o telefone tocou. Era minha mãe. Você tá feliz agora, Carol? Seu pai passou mal depois da intimação. Tá no hospital. Ele vai sobreviver. Ele sempre sobrevive. Ela ficou muda por alguns segundos. Você tá fria. Não era assim. Você também não era mentirosa. As pessoas mudam. Desliguei. Marcos, que ouviu tudo do outro lado da sala, levantou o olhar do notebook. Eles vão tentar te fazer desistir jogando culpa. É o manual do manipulador. Eu sei, eles sempre foram bons nisso. Nos dias seguintes, os efeitos começaram a aparecer. O círculo social da minha mãe, as amigas, as vizinhas, o pessoal da igreja, começou a se afastar. Todo mundo ficou sabendo. Não por mim, mas porque ela tentou se justificar antes de tempo. As versões começaram a se espalhar. Carol tá processando os pais por dinheiro. Ela surtou. Tá sendo manipulada por um advogado ganancioso. A cada história, eu ficava mais em silêncio.
E quanto mais eu me calava, mais nervosos eles ficavam. Até que um dia, Marcos me ligou com a voz diferente. Carol, você tem 1 minuto? Claro. Tem uma coisa que você precisa ver, e não é boa. Cheguei no escritório e ele já estava com o notebook aberto. Na tela, um extrato. Mas não era meu. Era do meu avô, pai da minha mãe. Você conhece essa conta? Ele perguntou. Não. Por quê? Marcos aumentou o zoom. Essas transferências vieram direto da conta dele para a sua mãe e depois para você. E adivinha o que ela alegou na declaração do imposto? Doação? Empréstimo para pagar tratamento médico, só que o seu avô faleceu há 2 anos. Meu coração gelou. Você está dizendo que ela movimentou a conta dele depois que ele morreu? Exatamente. E mais, usou o nome dele para justificar parte do dinheiro que entrou na conta da Jennifer. Ou seja, falsificação e estelionato. Eu encostei na cadeira tentando processar. Minha mãe tinha ido mais longe do que eu imaginava. Ela não só me enganou, ela profanou o nome do próprio pai para sustentar as mentiras. Marcos, eu sei, isso muda tudo. Decidimos incluir as novas provas no processo. Mas, como era esperado, a bomba explodiu. No dia seguinte, minha mãe me mandou uma mensagem. Você acha que Deus vai te perdoar por isso? Respondi. Eu não tô pedindo o perdão dele, tô pedindo justiça. As audiências começaram 1 mês depois. Meu pai mal olhava para mim. Jennifer chorava toda vez que o juiz falava em desvio de valores. E minha mãe? Minha mãe mantinha a cabeça erguida, mas a máscara dela rachava um pouco mais a cada sessão. O ponto de virada veio quando o juiz perguntou: Senhora Hilda, por que a senhora falsificou assinaturas do seu pai em documentos bancários? O silêncio dela foi o som mais alto daquela sala. Nem o ar-condicionado ousava zumbir. Depois de alguns segundos eternos, ela murmurou: Eu fiz pelo meu marido. Ele estava doente. Eu não sabia o que mais fazer. O juiz respondeu calmo, mas sabia roubar da própria filha. A sentença provisória saiu 2 semanas depois. Bloqueio de bens, restituição parcial imediata e investigação criminal em andamento. Marcos me ligou à noite. Ganhamos a primeira batalha. Eu só consegui responder. Mas perdemos a família? Ela já estava perdida, Carol. Você só abriu os olhos. Naquela noite, deitei sem chorar pela primeira vez em meses. O peso da culpa que eles tentaram colocar em mim não fazia mais sentido. Pela primeira vez, eu conseguia respirar sem sentir o cheiro do medo. Mas eu não fazia ideia de que o pior ainda estava por vir. Porque no meio da confusão, Marcos descobriu algo escondido no fundo de um arquivo antigo, um documento esquecido num servidor bancário. Algo que mostrava que não era só minha mãe que mentia. Meu pai também estava envolvido, e do jeito mais cruel possível. Marcos me chamou no escritório mais uma vez. Dessa vez, ele não parecia confiante, parecia cauteloso. O olhar dele dizia que o que viria a seguir não era só jurídico. Carol, ele começou, antes de eu te mostrar isso, preciso que você respire fundo. Você está me assustando. Deveria. Ele girou o monitor devagar. Na tela, uma planilha antiga de 2019. O nome do meu pai no topo e logo abaixo uma série de transferências automáticas para uma conta de pessoa física desconhecida. Reconhece esse nome? Olhei atentamente. Não, quem é? Marcos respirou fundo. É o nome da mãe da Jennifer. Fiquei imóvel por alguns segundos. O quê? Antes de casar com sua mãe, seu pai já mandava dinheiro para ela, e não era pouco. Aparentemente, ele mantinha 2 famílias paralelas desde antes de você nascer. Minha voz saiu quase num sussurro. Ele já traía minha mãe. Com a mulher que virou minha madrasta? Parece que sim, mas tem mais. Marcos clicou em outra aba. Ali estavam registros de pensão alimentícia não declarada. Esses depósitos aqui são para outra pessoa, outro nome, mesma época, mesmo valor. Quem é? Uma mulher chamada Sônia. E segundo os registros de nascimento, ela tem uma filha de 18 anos. Meu estômago revirou. Você está dizendo que eu tenho outra irmã? Tecnicamente sim, e ela mora a menos de 30 minutos daqui. Fiquei muda. Por dentro, uma mistura de raiva, nojo e uma tristeza que eu não sabia descrever. Meu pai sempre fez questão de dizer que família é o que mais importa. Agora eu sabia por quê. Ele tinha várias. Marcos me observava em silêncio, esperando eu reagir, mas eu só consegui dizer: ele mentiu para todo mundo, até para a própria amante. Quer que eu investigue mais fundo? Não, quero que ele me conte. 2 dias depois, fui ao hospital.
Meu pai ainda estava internado, se recuperando do susto da intimação. Entrei no quarto e fechei a porta. Ele fingiu estar dormindo. Pode parar, pai. Eu sei. Ele abriu os olhos devagar. Do que você está falando? Da mãe da Jennifer, da Sônia, da filha dela, de tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele olhou para o teto, depois para mim. E pela primeira vez em anos não tinha nenhuma desculpa ensaiada. Você não entenderia? Então me explica. Ele passou a mão no rosto, cansado. Eu era jovem, Carol. Fiz escolhas ruins. Quando sua mãe engravidou, eu já estava com outra mulher. E quando ela descobriu, eu tentei consertar. Só que consertar, para mim, significava mentir. E mentir virou um hábito. E quando exatamente você ia parar? Quando acabasse todas as mentiras ou todas as mulheres? Ele me olhou, os olhos marejados. Você fala como se nunca tivesse errado. Errar é uma coisa, viver de engano é outra. Fiquei em silêncio por um momento, tentando absorver tudo. Ele segurou minha mão e por um segundo eu quase deixei. Mas então, lembrei de cada lágrima da minha mãe, de cada ligação falsa, de cada real roubado. Você podia ter sido muita coisa, pai, mas escolheu ser isso. Ele baixou os olhos. Você é igual à sua mãe, fria. Não, pai, eu sou igual a você. Só que eu aprendi a usar isso para sobreviver. Saí do quarto sem olhar para trás. No corredor, Marcos me esperava encostado na parede. E aí? Ele confirmou tudo. Quer incluir no processo? Não, isso é entre mim e ele. Nos dias seguintes, comecei a receber mensagens de números desconhecidos. Perfis novos, sem foto, todos com o mesmo tipo de texto. Você destruiu a própria família por ganância. Teu pai vai morrer por tua culpa. A filha da Sônia sabe de você. Bloqueei todos, mas uma das mensagens me chamou a atenção. Ele deixou algo para você, no cofre. Voltei à casa da minha mãe. O clima era de ruína. Paredes nuas, caixas empilhadas, o ar pesado de fim de história. O cofre ficava atrás do armário do escritório, o mesmo onde ele guardava documentos antigos. Usei a data do aniversário de casamento deles como senha. Abriu. Lá dentro, só havia um envelope e um pendrive. No envelope, uma carta com a caligrafia dele. Se você está lendo isso, é porque já sabe de tudo. Eu não peço perdão, porque sei que não mereço. Só quero que saiba que nada do que eu fiz foi por mal. Foi por medo. Medo de perder, medo de ser esquecido, medo de ser pequeno. O pendrive tem tudo. O resto da verdade. Pai. Olhei para o pendrive nas minhas mãos e senti um arrepio percorrer a espinha. Marcos me esperava no carro e eu sabia o que ele diria. Não veja isso sozinha. Mas parte de mim sabia que precisava encarar. Sozinha. Conectei o pendrive e o que vi ali dentro mudou tudo. O silêncio no escritório era quase sufocante. Marcos olhava fixo para a tela do computador, como se tentasse adivinhar o conteúdo daquele pequeno pendrive que havia acabado de receber. Pode abrir, eu disse, tentando disfarçar o tremor na voz. Ele respirou fundo, clicou 2 vezes no ícone que aparecia na tela e... silêncio. Por alguns segundos, nada aconteceu. Mas então, uma pasta se abriu, repleta de vídeos, mensagens e registros. Marcos olhou para mim, confuso. O que é isso, Clara? A verdade, respondi fria. Tudo o que foi escondido de mim durante anos. Enquanto ele assistia aos primeiros vídeos, as expressões no rosto dele mudavam como ondas. Surpresa, indignação, tristeza. As imagens mostravam o que eu já sabia, mas ninguém havia acreditado. Mostravam como Ana, minha meia-irmã, manipulava cada situação para parecer a vítima. Como ela distorcia palavras, provocava discussões e fazia com que meus irmãos sempre ficassem contra mim. Mas o que realmente doeu foi ver a parte deles, meus 3 irmãos, rindo, acreditando nas mentiras, comentando sobre o quanto eu era problemática. Eles achavam que eu nunca descobriria. Marcos desligou o monitor e ficou em silêncio por um tempo. Depois se virou para mim e disse num tom baixo: Isso muda tudo. Eu apenas balancei a cabeça. Não muda o que aconteceu, mas mostra quem sempre esteve mentindo. Marcos se levantou, foi até a janela e olhou para fora, pensativo. A chuva caía fina, lavando as ruas como se tentasse apagar o passado. O que vai fazer agora? Ele perguntou. Nada, respondi. Já fiz o suficiente. A verdade já está onde precisa estar. Ele me encarou, tentando entender. Quer dizer que vai simplesmente deixar para lá? Dei um leve sorriso, cansado.
Às vezes, o melhor castigo é o peso da consciência, e eles vão ter que conviver com isso. O som da chuva ficou mais intenso. Marcos se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Clara, isso acabou. Olhei para o pendrive sobre a mesa, brilhando sob a luz fraca do abajur. Para mim, sim, mas para eles, o inferno só está começando. A câmera imaginária se afastaria ali, deixando Clara parada diante da janela, observando a tempestade, finalmente livre da culpa que não era dela. Do outro lado, uma casa escura, silenciosa, começava a sentir o peso da verdade. A chuva ainda não havia parado quando Ana decidiu voltar à mansão. Ela sabia que todos estavam a par da verdade, que o segredo já não podia mais ser escondido. Entrou devagar, como se o chão pudesse desabar a qualquer passo. As luzes estavam acesas, mas a casa parecia vazia. Um silêncio denso, cheio de coisas que ninguém queria dizer. John estava sentado na sala, a mesma onde meses antes todos haviam me julgado. Agora ele não dizia nada, apenas olhava para a lareira apagada, como quem observa o fogo que já não queima. Ana parou diante dele. Tentou sorrir, mas o rosto não obedeceu. Eu queria explicar, começou com a voz trêmula. John levantou o olhar e pela primeira vez não havia raiva. Havia culpa. Culpa e um cansaço profundo. Explicar o quê, Ana? Perguntou. O que sobrou para explicar? Ela engoliu em seco, sentou-se no sofá oposto e apertou as mãos. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Só queria que me vissem, que gostassem de mim. John fechou os olhos. E por isso destruiu quem mais te via de verdade? Ana não respondeu. As palavras simplesmente não vinham. Ela sabia que nada que dissesse mudaria o que fez, ou o que foi perdido. Rafael entrou na sala em silêncio. Tinha o olhar vazio, sem brilho. O Marcos esteve aqui hoje, disse ele. Entregou tudo, os vídeos, as mensagens. Ana respirou fundo. Eu sei. Então sabe o que Clara passou, completou Rafael. Sei, respondeu com um fio de voz. Peter apareceu por último, o mais abatido dos três. Trazia nas mãos uma foto antiga, nós 4, ainda crianças. Ele olhou para a imagem por um longo tempo antes de falar. A gente acreditou em você, Ana, e por isso a gente perdeu a nossa irmã. Ana começou a chorar. Não era o choro teatral de antes o que usava para manipular. Era um choro real, silencioso, o som de alguém que finalmente entende o estrago que causou. Eu nunca quis que ela morresse, sussurrou. Eu só queria ser amada como ela era. John se levantou e foi até a janela, observando a chuva cair. E conseguiu? Perguntou sem se virar. Ana baixou a cabeça. Não. Pois é, ele respondeu. O amor que se conquista destruindo o outro nunca dura. O relógio da sala marcava quase meia-noite. Rafael apagou as luzes e disse: Amanhã de manhã você vai embora. Ana não contestou. Apenas assentiu, com o rosto molhado de lágrimas. Antes de sair, olhou em volta. Cada canto daquela casa que, por um tempo, ela acreditou ser dela. Eu sinto muito, disse. Por tudo. E pela primeira vez, talvez, ela realmente sentisse. Enquanto ela subia as escadas, o som da chuva se misturava ao eco dos passos. Lá fora, o vento balançava as árvores como se o mundo estivesse suspirando junto com a casa. John, Peter e Rafael permaneceram em silêncio. Nenhum deles disse nada. Porque às vezes, quando a verdade chega, não há mais nada a ser dito. Ana partiu logo ao amanhecer. Nenhum dos 3 irmãos desceu para se despedir. O som do portão se fechando foi o último vestígio da presença dela naquela casa, e de certo modo, o fim de tudo que um dia fingiu ser uma família. Por horas, ninguém disse uma palavra. John permaneceu no escritório, sentado à frente da mesma mesa onde um dia assinara documentos tentando me tirar da guarda da mamãe. O mesmo lugar onde ele havia jurado que sabia o que era melhor para mim. Agora, ele olhava para o vazio. Entre papéis espalhados e um copo de café frio, sussurrou. Eu falhei com ela. Rafael estava no ateliê, encarando uma tela em branco há dias. O pincel tremia em sua mão, mas ele não conseguia pintar nada. Tudo o que tentava criar se transformava em borrões, como se a culpa manchasse até as cores. Peter, por sua vez, não tocava mais piano. As teclas estavam cobertas por uma fina camada de poeira. De vez em quando, ele sentava no banco, colocava as mãos sobre o instrumento, mas o som não vinha.
Era como se o silêncio fosse o único acorde possível depois de tudo. A casa, antes cheia de vozes, risadas e passos apressados, agora parecia um eco do passado. Cada cômodo guardava lembranças. O corredor onde eu costumava correr, a sala onde ríamos juntos, o jardim onde Ana fingia ser doce. À noite, os três se reuniram pela primeira vez desde que a verdade veio à tona. Sentaram-se na sala, em volta da lareira apagada. Ninguém acendeu o fogo. John foi o primeiro a falar. Às vezes eu ainda ouço a voz dela. Peter o encarou. Da Clara? John assentiu. É como se ela ainda estivesse aqui, observando. Rafael olhou para o teto e respirou fundo. Talvez esteja. Como assim? Perguntou Peter. Talvez a lembrança dela não vá embora enquanto a gente não fizer o que precisa ser feito. John franziu a testa. E o que seria isso? Parar de fugir, respondeu Rafael. Admitir o que fizemos, não para ela, mas para nós mesmos. O silêncio voltou, pesado. Por um momento, o som da chuva lá fora pareceu se misturar com o estalar de algo distante. Talvez o vento, talvez o tempo se movendo devagar. Peter quebrou o silêncio. Eu sonho com ela às vezes. Ela não fala nada, só olha para mim. E eu acordo com essa sensação de que ainda preciso pedir perdão. John se levantou, caminhou até a janela e olhou para a noite escura. Talvez o perdão dela já tenha vindo, disse. O que falta agora é a gente se perdoar. Os três permaneceram ali, quietos. Nenhum deles chorou. Nenhum gritou. Apenas ficaram em silêncio. O tipo de silêncio que não vem da paz, mas da compreensão do que nunca mais poderá ser consertado. A mansão, agora vazia, parecia respirar junto com eles. As paredes guardavam as vozes, os erros e as verdades não ditas. E, em algum lugar entre as sombras e o som distante da chuva, havia algo leve, quase como um sussurro. Talvez fosse o vento, ou talvez fosse eu finalmente em paz. O sol nasceu tímido naquela manhã. A chuva da noite anterior havia lavado o ar, e um cheiro de terra molhada invadia cada canto da propriedade. Era estranho como, depois de tanto tempo, a casa finalmente parecia respirar de novo. John foi o primeiro a acordar. Abriu as janelas do escritório e deixou a luz entrar. O vento bagunçou os papéis, espalhou fotos antigas e fez uma delas cair no chão. Uma foto nossa, ainda crianças, sorrindo em frente ao portão da escola. Por um instante, ele sorriu também. Mas era um sorriso cansado, de quem entende tarde demais o valor de algo simples. Rafael apareceu pouco depois, segurando uma tela nova. Sem dizer nada, colocou-a sobre o cavalete e começou a pintar. As mãos ainda tremiam, mas os traços agora pareciam firmes, como se, enfim, ele soubesse o que queria expressar. Era um retrato. 3 figuras de costas, olhando o mar ao entardecer. Nenhum rosto, só silhuetas e um horizonte aberto. Peter desceu as escadas em silêncio, vestindo o mesmo suéter que usava no dia do enterro. Foi até o piano. Passou a mão pelas teclas, tirando a poeira. Depois respirou fundo e tocou. Uma melodia lenta, suave, familiar. A mesma que a mamãe cantava pra gente dormir quando éramos pequenos. A música ecoou pela casa, subindo pelas paredes, alcançando o andar de cima, o jardim e, talvez, algo além do que os olhos podiam ver. John se aproximou do piano e colocou uma mão no ombro de Peter. Rafael largou o pincel e ficou observando. Ninguém falou nada, mas, naquele instante, o som dizia tudo. Quando a última nota cessou, o silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Não era o peso da culpa, era o vazio depois de um ciclo completo. John saiu para o jardim e olhou o céu. A luz batia nas folhas molhadas, refletindo pequenos pontos brilhantes. Ele sussurrou, quase sem voz. Clara. E pela primeira vez em muito tempo, não havia dor naquele nome. Havia paz. Peter se juntou a ele e Rafael também. Ficaram ali, lado a lado, olhando o mesmo horizonte. 3 homens marcados por erros, agora aprendendo o significado do perdão. Aquele que não apaga o passado, mas ensina a carregar o que resta dele. No portão, o vento balançava a placa antiga da casa. O som metálico ecoava como uma despedida. John virou-se para os irmãos. Está na hora de irmos, não está? Rafael assentiu. Sim. Peter respirou fundo. Vamos. Eles caminharam até o carro. Antes de entrar, John olhou pela última vez para a casa. Por um instante, jurou ver uma figura à janela do andar de cima, uma silhueta calma, observando. Mas, quando piscou,
não havia mais nada. O motor ligou, o portão se abriu e a casa ficou ali imóvel, cercada de vento e lembranças. Do lado de dentro, o retrato de Rafael ainda secava sobre o cavalete. A tinta do horizonte cintilava sob a luz do sol. E lá fora, o mundo seguia seu curso, como se, finalmente, tudo tivesse encontrado o lugar certo para descansar. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar, além de se inscrever para acompanhar mais histórias como essa. Um beijo e um queijo. Até a próxima!